Seja muito bem-vinda. Se você sente que a sua mente não para de falar de comida, se você planeja o jantar enquanto ainda está almoçando, ou sente uma culpa avassaladora após comer algo fora do planejado, você não está sozinha, porque hoje nós vamos desvendar o que a ciência chama de ruído alimentar. Estudos revelam que 78% das mulheres que lutam contra o peso sofrem de uma hiperestimulação neural, que torna o silêncio mental impossível, gente. E aí, eu e a Karina, a nossa nutricionista, Mega Blaster Waster, que manja tudo do seu comportamento, nós vamos te mostrar que o problema não é a sua falta de vontade, mas o volume desses ruídos. E aí, vem com a gente nessa aula. Vamos começar? Que entrada triunfante a minha. Obrigada. Exatamente isso, Ale. Como nutricionista, eu vejo mulheres chegando ao consultório exaustas de dietas restritivas. O que a neurociência nutricional nos mostra hoje é que, enquanto não silenciarmos a frequência errada no cérebro, nenhum plano alimentar será sustentável. E hoje você vai entender a biologia por trás da sua fome. E para entender os ruídos, a gente precisa falar de dopamina e do sistema de recompensa. Então vamos lá. Algumas pesquisas, tá? Em especial uma da Universidade de Stanford, que foi feita em 2024, gente. Elas demonstram que o cérebro feminino moderno está sob um bombardeio constante. Eles chamam isso de food noise, que é o ruído alimentar, que não é apenas uma vontade de comer. É uma disfunção, gente, na sinalização dos receptores. E aí eu não vou ficar entrando em detalhes, que vai ficar chato o nosso papo aqui, mas isso tem a ver com a comunicação entre o hipotálamo, o córtex pré-frontal, alguns receptores. Quando esses ruídos eles são altos, a sua capacidade de decisão lógica, ela pode ser reduzida, gente, de até 60%. É por isso que você sabe o que deve comer, mas chega na hora H, parece que outra pessoa assume o controle. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, gente, hoje não sou eu comendo isso, eu estou comendo, sei lá, que nem outra pessoa ou um animal, né? Não é você, porque você não está agindo ali de forma racional, né? E o primeiro ruído, gente, é a carga cognitiva. O que é isso? É o ruído da mulher multitarefa. Você se identifica? Você se identifica, Karina, com a mulher multitarefa? Imagina se Né? não. Quase nada. Sabe aquele dia? Não? Oi? Quem que não? Qual a mulher Nunca, que não, né, Cá? Sabe aquele dia em que você tomou 1000 decisões no trabalho, resolveu problemas com o filho em casa, brigou com o marido, lidou com a assistente, ou você que teve que assumir o papel? Pois é, a ciência chama isso de erosão da decisão. Tá tudo lindo aqui, né? O que acontece? Após 8 horas de decisões intensas, o cérebro, ele busca a via de menor resistência, gente. Ele tá cansado, né? Então, ele vai buscar açúcar e a gordura. E aqui, o ruído, ele soa como eu mereço isso, porque o meu dia foi muito difícil. E do ponto de vista nutricional, Ale, a carga cognitiva eleva o cortisol. O cortisol alto inibe a oxidação de gordura e aumenta a resistência à insulina. Quando você está mentalmente exausta, o seu corpo pede energia rápida. Não é fome real. Na verdade, é o seu cérebro pedindo um abraço químico através de uma comida. E a solução aqui não é fechar a boca simplesmente, é reduzir a fadiga decisória através do planejamento antecipado, ou seja, um plano alimentar a ser seguido para você, nesse momento, ter condições de reduzir a sua fadiga decisória. Pois é, Kai. Por isso que a gente trabalha com corpo e mente.
Porque muitas vezes, gente, esse abraço químico aí, que a Karina vai conseguir te ajudar a receber esse abraço através de um plano, a gente também vai entender por que eu preciso desse abraço, né? E quando a gente estuda, quando a gente atende, quando a gente faz aquele acompanhamento, o que emocionalmente está acontecendo aí que você está precisando desse abraço? Então, por isso que é uma via de mão dupla, não, né? A gente fala que a gente trabalha 6 mãos, né, Cá? Isso Eu, mesmo. Karina e você, cliente. Porque a Cá vai te dar o plano para você receber esse abraço de outra forma. E eu vou te ajudar a identificar o que está por trás disso, te forçando tanto a ter este comportamento multitarefa. Porque isso é só um sintoma, né? E você acha que você precisa disso, e é algo mais forte que você. Então, eu preciso entender como a gente vai reduzir isso, porque eu preciso trabalhar lá na causa também, né? E agora a gente vai falar do segundo ruído aqui, que é uma intrusão persistente. É aquele pensamento que gruda, sabe assim? Você vê um chocolate na despensa e mesmo sem fome, a tua mente ela já cria um looping, né? Ele tá lá, só um pedacinho. Amanhã eu compenso, né? Tudo bem, eu vou passar um pouquinho mais do que estava planejado hoje, mas amanhã eu compenso. Tem uma pesquisa que foi feita em 2025 com ressonância magnética funcional, que mostram que esse ruído, ele ativa as mesmas áreas cerebrais que o vício em substâncias. É uma hiperreatividade visual. Então vamos lá. Para 45% das mulheres, o simples fato de ver um alimento gatilho, ele inicia uma cascata de salivação e um desejo incontrolável. Aqui entra a higiene do ambiente. Se o estímulo visual está presente, a luta é desigual. Nutricionalmente falando, combatemos isso aumentando a densidade de micronutrientes que estabilizam a glicemia. Ou seja, quando sua glicemia está estável, o pensamento intrusivo perde a força biológica. O ruído naturalmente diminui quando o corpo se sente verdadeiramente nutrido e não apenas cheio. Entendi. Então, a gente tem duas formas de trabalhar aqui, né, Cá? Primeiro, Isso mesmo. gente, para que eu vou ter um chocolate lá na prateleira? Já começa por aí. Dificulta a tua vida, né? E aí é onde eu entro, Alessandra. Quando a gente fala de reprogramação mental, é de você se ajudar. Para que isso? Né? Se você sabe que é algo que vai despertar gatilhos, e se nesse momento existe uma resistência para você fugir disso, então para de olhar para aquilo. Ai, Ale, mas o meu filho está em casa, ele come chocolate. Você já vai começar ensinando errado para o seu filho? Não é que ele não tenha que ter chocolate, mas seja então um exemplo para ele, né? Então a gente já começa isso lá atrás, abrindo o armário. O que tem no seu armário? Quando você vai ao mercado, onde você passa mais tempo? Na gôndola, lá naquele espaço onde tem todos os doces ou na parte onde tem as verduras, os alimentos mais saudáveis? Né? Que tipo de escolha você faz? Então, como você limpa o seu ambiente, né? Como você traz isso já, como você cuida? E aí, a Karina vai fazer um outro trabalho, porque ela consegue, né, Cá, através do plano, te dar alimentos para te saciarem, para você não ter necessidade desse estímulo, não é isso? Isso mesmo, Ale, exatamente. Com o plano alimentar fica mais fácil se Tá, manter aí no caminho certo. perfeito. E agora a gente tem o terceiro, que é disforia emocional, que é um ruído do vazio, tá? É usar a comida para anestesiar sentimentos. Tédio, solidão, ansiedade, tristeza. Existe um estudo que 62% das mulheres admitem comer por estresse emocional. E olha, eu e a Ká, a gente vê muito isso na análise de emagrecimento, né, Ká? A gente tem um questionário que a gente faz para vocês, depois isso gera um gráfico. E é impressionante, a maioria fala sobre a alimentação e a questão emocional, tá? O mecanismo neurológico é a busca por serotonina imediata. Então, a comida, ela atua, gente, como um modulador de humor temporário. Só que o rebote de culpa, logo em seguida, cria um ciclo vicioso de ruído constante. É isso mesmo.
É o que nós chamamos de fome emocional. O estômago está fisicamente satisfeito, mas o coração está com fome. No plano nutricional, trabalhamos com alimentos precursores de triptofano para ajudar na produção natural de serotonina, ou seja, diminuindo a necessidade de buscar um alívio no chocolate, nas massas, nos doces em geral. Precisamos aprender a diferenciar a fome física da urgência emocional, e não é tão simples assim. Nem um pouco. E, de novo, a gente entra mente e corpo, né? O que está acontecendo comigo que eu não... E aí, gente, vem um monte de desculpinha, tá? Porque a gente se sabota. Então, a gente busca um monte de desculpas para não assumir que está acontecendo isso e para não enxergar. Isso é muito claro dentro do consultório. E, por fim, gente, a autodepreciação. Aí dói, tá? Que é o ruído da culpa. É muito cruel. É a voz interna, sabe aquela vozinha que diz: você já errou mesmo, agora come tudo. Você nunca vai conseguir. Esse ruído, ele é alimentado pelo perfeccionismo. E nós, mulheres, né, nesse mundo que a gente anda de comparação, de autocrítica, porque, assim, tem dados, tá, de 2024, que eles mostram que a autocrítica severa, gente, ela aumenta a liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Olha que loucura! A tua autocrítica, ela pode aumentar esse hormônio, né? Doido isso. Quanto mais você sente culpa, mais fome você sente. É uma armadilha biológica perfeita, né? Porque, assim, o teu cérebro, ele procura por recompensa imediata, ele vai querer te acalmar, te aliviar. Ele não quer você sentindo culpa. Então, o que ele vai fazer? Vai te dar, o que vai te anestesiar? A comida. Mas olha que loucura, depois eu como, eu sinto culpa. Esse ruído destrói a autoeficácia. Quando a mulher acredita que falhou, ela abandona os bons hábitos. Nutricionalmente, pregamos a regra 80-20. O que seria 80-20? 80% da minha rotina eu faço boas escolhas, eu tenho uma alimentação adequada, e 20, que seriam os dias atípicos, é quando eu dou a permissão àquela guloseima, eu escolho um prato mais calórico, eu bebo o meu vinho. Então, esse seria a regra 80-20. Não existe alimento proibido, existe um contexto. Silenciar esse ruído significa trocar a culpa pela curiosidade. Por que eu comi isso? Em vez de eu sou um fracasso por ter comido isso. Percebe a diferença? Muita. E dependendo do histórico familiar dela, né? Se você é uma pessoa que você não consegue nada, você não é capaz, o teu irmão era bom, mas você não é boa para isso. Tem muita coisa lá de trás que fortalece exatamente essa fala e esse sentimento. Você fala, mas não tem nada a ver. Você acha que porque meu pai falava aquilo, minha mãe falava aquilo? Para, volta para aquela criança e veja como ela se sentia. Ela só está tentando se salvar hoje. E aí, gente, qual desses ruídos é o mais alto na sua cabeça hoje? Porque identificá-los, tá? É o primeiro passo para você encontrar uma saída. A gente tem alunas que elas tinham ruídos de cargas muito pesadas. E com as técnicas, a gente consegue ajudar e muito no processo. E o mais bonito, né, Ale, é ver a mudança nos exames laboratoriais. Então, tem as mudanças comportamentais, e quando a gente concretiza isso nos exames laboratoriais, quando o ruído silencia, o estresse abaixa, o sono melhora, e o metabolismo finalmente volta a funcionar a seu favor. É a ciência aplicada à vida real. Pois é, Cá, porque é nítido, né? E a gente vê isso mesmo, é real, né? Muda tudo. Essa semana eu recebi um paciente no consultório, eu fiz, toma algum remédio, né? Não, não tomo nada, só para o estômago. Só
para o estômago. Aham. E aí, começando a conversar com ele, tinha umas questões de irritação, de incômodo, de coisas que ele não descia, sabe, quando para. Eu falava, olha que interessante essa dor no estômago, né? Por que será? E aí, conversando com ele, emocionalmente, a gente pescou exatamente o que causava essa dor, né? Que era algo que estava ali, embrulhando, sabe? Tipo, incomodando. E desceu, mas desceu e ficou. Ou seja, tem muita coisa que está aqui, antes daqui. Você não precisa, gente, viver em guerra com o espelho e com o prato, né? Existe sim maneiras de silenciar esses 4 ruídos e a gente vai deixar ele para você aqui agora. Manda uma mensagem para a gente no direct do Instagram ou mesmo aqui, comenta. Eu quero mudar, né? Eu quero o método, porque a gente vai te passar alguns exercícios para você se permitir, né, começar essa mudança. Além dos que a gente vai te mandar, se você pedir, a gente manda isso para você. Eu vou te passar uns agora. Vamos fazer, Cá? Perfeito, vamos sim. Vamos fazer o termômetro do ruído, tá? Então vamos lá. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora. Isso. Respira. Ah, Lê, não tenho tempo, então não fecha os olhos, mas respira, puxa o ar, sente o ar entrar, sair. E de 0 a 10, qual é o volume da sua mente em relação à comida nesse momento? O que vem à sua mente? Qual a primeira coisa? Identifique qual dos 4 ruídos está aí, ó, soprando no seu ouvidinho. Apenas observe, sem julgar. Sabe aquela vozinha, gente, que vem, que às vezes a gente não escuta? A primeira coisa que vem à sua mente, depois de toda essa aula que você assistiu, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aí tem gente que vai falar assim para mim, é meu filho aqui do meu lado, me pedindo comida, eu é a lancheira da escola. Tá aí o teu primeiro ruído. E agora, pensa num alimento que você deseja muito agora. Pensa, gente, pense em algo que você gosta muito. Eu vou pensar num bolo que eu vi de caramelo nesse final de semana, que eu resisti, mas eu tô aqui pensando nele. Você está muito sugestiva, viu, dona Lu? Nossa, tô sendo sugestiva, mas tô falando a vida real, gente. Eu também tenho vontades. Tô pensando o quê? Trabalho com a Nutri, mas eu tenho vontades. Em vez de dizer eu não posso, diga mentalmente: eu posso comer isso em 15 minutos, se eu ainda quiser. Por quê, gente? Isso coloca a decisão do sistema impulsivo para o córtex pré-frontal. O que eu quero dizer? Quando você olha aquilo e já quer comer, você não dá nem tempo de pensar, não dá nem tempo das suas emoções baixarem, você quer, né? Agora, quando você fala daqui 15 minutos, você deu tempo disso baixar, tá? Você deu tempo do impulso. E aí, se daqui 15 minutos você ainda sentir vontade, faça essa pergunta de novo, porque pode acontecer que em 15 minutos você não parou de pensar no bolo um minuto. Isso também existe, porque esse pensamento fica, né? Então, assim, eu posso comer isso em 15 minutos se eu ainda quiser, vai fazer outra coisa. Não vai ficar ali olhando para o bolo. Dispersa o teu pensamento. Vai pensar em outra coisa. Vai buscar outra coisa para fazer. E observa se depois de 15 minutos você ainda está precisando desse pedaço de bolo. Agora, é a respiração de coerência cardíaca. O que é isso? Eu quero que você inspire em 4 segundos e expire em 6 segundos. Então, vamos lá, junto comigo. Inspira 1, 2, 3, 4. E agora expira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, vamos comigo? Inspira 1, 2, 3, 4. Expira 1,
2, 3, 4, 5, 6. Isso. Eu quero que você faça isso na sua casa, umas 10 vezes. Ai, Ale, que chato, né? Depois você me conta a diferença. Quando a gente para respirar e presta atenção no que a gente está fazendo, vamos lá. Primeiro, isso que a gente está fazendo aqui, ele sinaliza que você está segura, tá? Reduzindo instantaneamente o ruído da disforia emocional. Isso é uma coisa. E quando você está no momento presente, é onde você tem e aumenta a sua possibilidade de resposta com serenidade. É onde você está aqui. Você para de viver o futuro daquele doce que você já está pensando, ou do passado, daquilo que você fez, e vem para o seu momento presente. E por que eu peço para contar? Porque tem gente que respira pensando em um monte de coisa. Quando você respira contando, minimamente você está aqui no teu momento presente. Se permita fazer esse exercício. Eu aplico isso muito no consultório, gente, dá muito certo. Muito certo. Faça, tenta. Ai, Ale, eu não consigo desligar. Eu não estou pedindo para você não pensar em nada, eu estou pedindo para você pensar nos números. Estou pedindo para você contar até 4 e depois até 6. É só o que eu estou pedindo. Fica aqui, no momento presente. Entende? Faz toda a diferença. Você deveria fazer isso todos os dias, gente. Ao acordar, que não seja 10, mas que seja 5 vezes. Se concentra, comece o teu dia, você determine, você escolhe como quer fazer. Fazendo isso que a gente fez aqui agora, brincando, você vai ver a diferença que já vai acontecer no seu dia a dia. E aí, a gente tem alguns exercícios para casa que a gente vai deixar para você. Se você quiser, manda um direct para a gente ou manda uma mensagem aqui no YouTube e fala, manda uma mensagem aula, o que você quiser, me manda os exercícios que a gente manda para você. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. E olha, se inscreve no nosso canal, né, Cá? Isso aí, se inscreva no canal, nossa, para continuarmos com as aulas, e olha, é muito interessante para todas. E se você quiser, a sua análise de emagrecimento, ela é gratuita, tá? E você vai ver que você vai ter um espaço incrível conosco, de pelo menos uma horinha aí, para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. É um espaço só seu. Se você quiser e quiser esses exercícios, a gente aplica ele, te entrega esses exercícios na sua análise, comenta aqui, eu quero, e agenda a sua análise de emagrecimento. Ótimo dia para vocês, e ó, respira! Isso mesmo, respira, e uma ótima semana a todas.